Neste vídeo iremos abordar o que se tem de informações mais confiáveis a respeito da relação dos lobos e ursos, de forma mais direta e resumida possível, porém mais voltado para a questão de predação e um pouco também das disputas territoriais e de carcaças ou presas. Quem será que levará melhor nestas disputas? Vamos descobrir isto agora. Mas antes, se você curte este tipo de assunto, não esqueça de se inscrever, não vai cair o dedo e você ainda será notificado a cada vídeo novo, também podendo conferir os outros vídeos já publicados. Bom, antes de mais nada, cabe ressaltar, lobos e ursos podem se encontrar em diversas partes do mundo, mas aqui iremos focar mais na América do Norte. Como comumente vemos, temos mais informações a respeito, separando o vídeo por espécie de urso para ficar de mais fácil entendimento. O primeiro é o urso polar. Vamos iniciar por ele, pois os encontros entre lobos e ursos polares tendem a serem menos comuns se comparados a lobos cinzentos com outros ursos, tendo assim menos informações a respeito. No entanto, existem algumas. No gelo marinho próximo à costa noroeste da Ilha Banks, territórios do noroeste do Canadá, em 20 de novembro de 2004, enquanto seguia os rastros de uma ursa e seus dois filhotes na neve durante uma pesquisa de helicóptero, foram notadas pegadas de ursos unidas por vários conjuntos de pegadas de lobo. Depois de seguir os dois conjuntos de pegadas por cerca de 1 quilômetro, foi observado uma área de neve com pegadas sobrepostas. Ao pousar no local, foram encontrados restos de um filhote de urso polar, que os lobos haviam separado com sucesso da mãe urso e matado. Esta seria apenas a segunda observação documentada, já feita de um urso polar morto por lobos. Outro registro que eles se referem ocorreu e foi descrito pelo biólogo Hansey e Stirling em 1984, que documentaram a morte de um outro filhote de urso polar por lobos no norte da região de Manitoba. Estes seriam os registros oficiais. Depois desses, surgiram relatos parecidos com estes, recebidos até pelo próprio biólogo Stirling, que foi um dos que fez o primeiro registro. E ele enfatiza o seguinte: na maioria das áreas, as distribuições de ursos polares e lobos não se sobrepõem muito. No entanto, quando o fazem, alguns lobos estão aprendendo a se tornar predadores bem-sucedidos de filhotes de ursos polar, embora provavelmente não seja um comportamento comum. Rastros na neve revelaram que alguns lobos se preocupam e distraem a mãe urso, enquanto o outro agarra o filhote e aparentemente escapa com ele. Nos anos mais recentes, o número de lobos parece ter aumentado, desde que a área se tornou um parque nacional. Eu particularmente procurei o contrário, destes ursos, os ursos polares predando lobos, mas não encontrei evidências, mesmo que em filhotes. Embora isso possa já ter acontecido e seja bem possível. Urso preto americano. Neste caso, o biólogo Parkett e Carbin, em 1986, relataram 3 casos de lobos desenterrando e matando filhotes de ursos pretos em hibernação no Parque Nacional Ring Mountain, em Manitoba, Canadá. Os ursos também ocasionalmente matam lobos, conforme relatado em Ontário, também no Canadá. Em ambos os casos, os ursos pretos foram responsáveis pela morte de lobos individuais. Um urso preto já matou uma loba, protegendo seus filhotes em uma toca. Em geral, as interações mais relatadas são impasses, em conflitos sérios, ocorrendo em defesa de comida ou dos filhotes. Idade, tamanho e padrões de agrupamento desempenham um papel significativo no resultado de interações entre carnívoros mamíferos. Espécies menores podem matar filhotes, jovens ou subadultos. Já indivíduos de espécies maiores, em geral, podem matar espécies menores, adultos, jovens ou filhotes. Porém, uma exceção das duas foi um último achado com 2 registros de lobos matando ursos pretos adultos. Em ambos os casos, os lobos estavam em alcateias. Ainda assim, dado o seu tamanho e a costumeira resistência dos ursos, vamos detalhar o que tem a respeito destes 2 casos. Primeiro, diz o seguinte: incluímos registros de lobos no norte de Minnesota matando e consumindo uma fêmea de urso preto e seus filhotes recém-nascidos. Além disso, em Alberta, Canadá, em 19 de fevereiro de 1984, localizamos um segundo urso preto. Na verdade, pelo que foi descrito, uma ursa, morta por lobos a aproximadamente 2 quilômetros de um cervo morto recentemente. A carcaça de urso estava localizada a cerca de 18 metros da cova e não foi desarticulada, embora a maior parte da carne tenha sido consumida. A ursa foi estimada em 11 anos de idade. A reconstrução por meio de rastros e padrões de sangue sugere que os lobos tentaram desenterrar a ursa
da toca antes que ela emergisse. Grandes manchas de sangue borrifando cobriam a entrada da toca, indicando que a ursa foi ferida antes de se afastar da cova. Ela estava aparentemente morta. Vejam, embora sejam registros interessantes e até impressionantes do ponto de vista de alguns, não desmerecendo o feito dos lobos, mas essas raras predações em ursos adultos, vale destacar, no primeiro caso, onde eles abateram uma ursa e seus filhotes recém-nascidos, existe a boa possibilidade de que ela pudesse estar enfraquecida pelo parto recente, e os lobos oportunistas conseguiram se aproveitar disto. Além disso, o peso de um urso preto pode ser bem variável conforme a região que habita. Em Minnesota, onde ocorreu a predação, o peso médio estimado de uma ursa preta gira em torno dos 70 quilos. No segundo caso, é parecido. Um urso em período de hibernação já pode estar com as suas reservas de gordura bem baixas. E o peso estimado no Canadá deve ser o aproximado da Colômbia Britânica, uma média estimada de 73 quilos para as fêmeas, podendo estar menor neste período da predação. Urso pardo. Foi examinada uma relação dos ursos pardos ou grizzlies e lobos no Parque Nacional Yellowstone. Após uma luta de 30 anos, os ursos pardos estão se multiplicando em todo o Parque Nacional, mas com um outro grande predador, o lobo cinzento, que ajudou a aumentar a população de ursos de uma forma surpreendente. Carcaças de cervos e bezerros recém-nascidos fornecem alimento na primavera para os ursos, mas no verão eles mudam para trutas nativas, desovando em dezenas de riachos em Yellowstone, bem como mariposas, que migram em massa de fazendas para as flores de tundra alpina. No outono, os pinhões de casca branca fornecem sementes ricas em proteínas e gorduras. No entanto, as populações de cervos, eles chamam na tradução de alce, mas provavelmente se refere ao wapiti, caíram a uma alta de 10 anos devido à seca e mais predadores surgindo. Infestações de ferrugem e besouro de casca ameaçaram a produção de pinhão branco, que é errática na melhor das hipóteses. Os biólogos dizem que a truta do lago, que os pescadores introduziram ilegalmente, e a doença do redemoinho reduziram as populações das trutas locais. Logo, entra o lobo cinzento, uma fonte inesperada de ajuda para o urso pardo. Desde que 33 lobos cinzentos foram introduzidos no parque em 1995, sendo aproximadamente hoje, ou na data da publicação do artigo 170, os ursos desenvolveram o hábito de roubar suas presas. John Valley, o diretor do Centro de Recursos em Yellowstone, do ramo científico do parque, diz que os lobos fornecem alimento para pelo menos 12 espécies de animais, incluindo ursos, águias e até alguns besouros. Segundo ele, a única coisa que subestimamos totalmente foi quantas outras bocas eles alimentam. No Pelican Valley, no centro de Yellowstone, todos os ungulados documentados mortos por matilhas de lobos nos últimos 5 anos foram tomados por um urso pardo. Ursos machos adultos são os que mais se beneficiam. Ursos jovens não conseguem afastar uma alcateia de lobos, e as ursas com filhotes relutam em se aproximar dos lobos para protegerem seus filhotes. Mesmo assim, os lobos nem sempre consomem uma carcaça inteira, e as fêmeas e os filhotes de urso às vezes ficam com as sobras. A incrível capacidade de adaptação de um urso pardo pode ser suficiente para superar as mudanças na dieta e das condições ambientais. E nada demonstra melhor seu poder de oportunismo do que a chegada de um novo predador na região. Em um outro estudo, também em Yellowstone, registrou o seguinte, que em 34% das interações urso e lobo, as duas espécies foram simplesmente vistas na mesma área. A maioria das interações de urso-lobo, em 19% das interações, os ursos foram vistos defendendo as carcaças dos lobos, provavelmente as mortes feitas pelos lobos e usurpada pelos ursos. Os outros 19%, os ursos foram vistos realmente usurpando as presas abatidas pelos lobos. Quando um local de matança era disputado entre ursos e lobos, os ursos geralmente eram os vencedores, 40% das vezes, ou o vencedor não podia ser determinado em 40% das vezes. Ursas adultas sem filhotes estiveram envolvidas em 88% destes encontros. Teve um caso onde um urso conseguiu manter afastado cerca de 24 lobos. Embora totalmente capazes de matar ungulados, especialmente na primavera, os ursos pardos agora parecem procurar perseguir lobos e muitas vezes são bem-sucedidos em expulsar os lobos das presas que eles abateram ou das carcaças. Embora os lobos tenham perdido a maioria das carcaças disputadas para os ursos, os lobos tiveram grande sucesso na defesa de tocas, conforme destacado pelas duas observações a seguir. Em 2002, foi observado um grande urso pardo na baía de Toronafe. Um dos lobos veio atrás do urso e o mordeu em sua extremidade traseira. E eventualmente 2 lobos escoltaram o urso para fora da área da toca, com 2 lobos adicionais o seguindo. 2 semanas depois, o mesmo bando foi localizado por via aérea em seu local de encontro, com um grande urso
urso pardo sentado no meio de 6 lobos adultos e 4 filhotes. Os lobos ficaram agitados com a presença do urso e mantiveram pressão no urso até conseguir afastar ele dos filhotes. Fatalidades em Yellowstone. Não há mortes conhecidas de lobos causadas por ursos pardos em Yellowstone. Não surpreendentemente, nenhum urso pardo adulto foi morto por lobos ali. No entanto, seus filhotes são vulneráveis. Até agora, os lobos defenderam seus filhotes com sucesso. Porém, o urso grizzly não se saiu tão bem. Lobos já mataram 3 filhotes registrados ali. Mais recentemente, em 2004, 7 lobos atacaram uma ursa parda com 3 filhotes no Vale de Lamar. A ursa não conseguiu proteger seus 3 filhotes e os lobos conseguiram capturar um deles. Porém, por exemplo, em 2005, houve um incidente em cativeiro, em Vancouver, no Canadá. Mesmo esta não sendo uma fonte científica, creio que vale a menção. Lobos e ursos foram colocados no mesmo recinto 10 dias antes do ocorrido, esperando que eles estimulassem um ao outro. Anteriormente, eles ocupavam recintos separados. O lobo, um dos 4 lobos cinzentos nascidos em cativeiro, que foram rejeitados para o uso da indústria cinematográfica, encontrou um osso no recinto de 5 acres que compartilharam por uma semana com 2 ursos pardos órfãos de 4 anos de idade. Um dos ursos, chamado Grinder, com cerca de 295 quilos, tentou tirar o osso do lobo, mas o lobo resistiu. Então, o urso o atingiu. Os outros lobos tentaram afugentar Grinder, mas ele mordeu o lobo caído no pescoço e o matou. A coisa toda provavelmente durou uns 15 segundos, com cerca de 25 espectadores no refúgio Grouse Mountain da vida selvagem presenciando a cena. Uma outra questão. Lobos já mataram um urso pardo adulto? Olha, eu até consegui achar menções disto, supostamente de 2 fêmeas, mas não consegui checar nenhuma das fontes para averiguar se eram verídicas ou se tinham mais detalhes a respeito. Eu particularmente acredito que possam até ter acontecido, mas muito provavelmente em situações parecidas com a das ursas pretas americanas. Considerando ainda que a ursa parda é maior e mais forte, uma delas, em plenas condições físicas, não só tem condições de se defender, como é uma das que mais comumente se envolve para usurpar matanças de lobos, como vimos anteriormente. Como bem sabemos, os lobos já costumam serem, sempre que possível, animais que selecionam as presas que atacam, mesmo os herbívoros menos reativos. Isso deve ser ainda melhor selecionado quando ele visa atacar um outro predador, que em condições normais se defenderia violentamente. Isso também deve se repetir, mesmo que em outras partes do mundo, dada a inteligência e oportunismo dos animais envolvidos. Mas isso também não tira o mérito dos feitos de ambos em ambos os casos, seja para disputar ou roubar presas, ou predar. No fim das contas, ambos só querem sobreviver ali. E aí, o que você achou deste vídeo? Tem mais alguma observação ou conhecimento de algum outro caso não citado? Sugestões ou outras questões? Comente abaixo.